Começou a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel. E aí? Agora vai? Dá pra finalmente a gente se empolgar? Homem-Formiga e Vespa Quantumania tem um abacaxi gigante pra descascar, galera. Esse filme ele é responsável por dar o pontapé inicial num novo CM, sabe? Começar um arco capaz de sacudir quem dormiu na fase 4. E aí, esse filme vai conseguir fazer isso? Não é muita responsa? Bom, eu não queria me empolgar, eu queria manter os pés no chão, mas não tá dando. Galera, estão deixando a gente sonhar, de verdade. A crítica já viu Quantumania e o negócio parece estar insano. Se prepara porque eu vou contar tudo que os caras escreveram sobre o filme. Vamos lá. Inês Peter aqui. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca ia imaginar que Homem-Formiga tem esse papel no CM, sabe? Tipo, essa importância que ele tá tendo agora, não só na fase passada, mas principalmente agora, né? Nessa nova fase que tá vindo. O primeiro filme, tipo, foi divertido, foi bacana, né? Mas foi suave. O primeiro filme era basicamente um filme de assalto muito louco. O segundo filme do Homem-Formiga manteve essa linha. Foi outro filme de assalto muito louco. A franquia sempre teve esse lance, sabe? Aventura, humor, coisa leve, meio sessão da tarde, nada épico, isso que eu quero dizer, não tinha nada épico. E tava bom assim, a gente tava gostando assim. Eu curti demais os dois primeiros filmes, curti mesmo. Aí a Marvel colocou o Kang pra tretar com o Scott Lang e com a patota dele no terceiro filme. Como assim? Todos os trailers indicavam um filme retumbante, um filme épico. Uma luta desesperada pra encarar um inimigo de nível cósmico. Um inimigo pra todos os heróis do universo Marvel, concorda? Será que isso funciona? Será que o Homem-Formiga, a Vespa e o resto da galera vão dar conta desse recado? Desse cara que, pô, tipo, tinha que botar pra todo mundo dar conta? Eu tinha muitas dúvidas, mas a crítica já viu o filme e eu posso confessar outra coisa pra vocês. Empolguei pra caramba. Eu sei que vocês vão falar, pô, Peter, você se empolga qualquer coisa. Me empolga qualquer coisa não. Com a fase passada, pô, tava ruim de eu me empolgar pra caramba. Se saísse qualquer coisa agora da fase 4, eu falei, pô, eu acho que eu ia esperar chegar no streaming. Mas isso que eu vi dos críticos agora realmente me empolgou. Já comenta aqui embaixo, você tá empolgado também ou você ainda tá com dúvidas? Eu tô bem curioso pra saber se depois desse vídeo, o que você escreveu aqui agora vai mudar. Vamos lá, valendo. Eu já abro com uma lapada. Bota na tela aí, editor. A fase 5 começou. O novo filme do Homem-Formiga é como uma montanha russa psicodélica, cheia de esquisitices assustadoras e hilárias, além de um Kang muito ameaçador. As grandes vibrações de Star Wars encontram o CM em sua forma mais bizarra e inventiva. MODOK bota pra quebrar, mas Jonathan Majors conquista. Adorei o passeio. Essa foi a opinião do Eric Davis do site Fandom. Eu tô mantendo a tradição de sempre abrir com os tweets dele, percebe isso? Porque o cara se empolga pra valer. O Eric Davis, ele é nerd de carteirinha. Esse cara também representa pra caramba. O cara sempre tem empolgadaço nos comentários dele. O curioso da crítica dele, do Eric Davis, é que ele tá comparando Quantumania com Star Wars. E ele não tá sozinho. Se fosse só ele, tudo bem. Sente só o que o German Lucier escreveu. Esse cara aí, pra quem não sabe, é o especialista de cultura pop do site Gizmodo. E ele publicou o seguinte: o melhor filme de Star Wars desde 2018 é Homem-Formiga e Vespa Quantumania. É uma enorme aventura de ficção científica com uma construção de mundo deslumbrante que parece quase um pouco não Marvel enquanto a construção de mundo existe. Mas tem humor, coração, Kang manda completamente e Michelle Pfeiffer rouba as cenas. Melhor filme de Star Wars desde 2018? Os Últimos Jedi de 2017. Então o cara tá naquela alfinetada gostosa em Ascensão de Skywalker, né? Você percebeu isso? Deixa quieto, não vamos gerar polêmica aqui não, tá? Vamos falar aqui de Quantumania. Percebe aí que o crítico também elogiou o trabalho da Michelle Pfeiffer, que é a Janet Pym. Pelo que eu li das críticas, a gente tem duas unanimidades. O Jonathan Majors, como Kang, e a Michelle Pfeiffer, ok? Eu vi pouca gente elogiando o resto do elenco, mas esses dois aí estão no top, ok? Então vamos focar aqui no Jonathan Majors. Galera, eu quero é isso. Um vilão pra mais de metro. Eu quero realmente um cara ameaçador. Caraca, esse cara é sinistro, sabe? Kang nos quadrinhos é um negócio absurdo de sinistro. Se o Jonathan Majors está conseguindo entregar, na boa, a fase 5 então, já tem uma chance enorme de ser boa pra caramba. Porque, eu falo pra vocês, o que teve de vilão na fase 4? Não teve. Se o Jonathan Majors for o que o Kang é nos quadrinhos, se ele for isso no CM agora, nessa fase, a gente vai ter uma fase boa. Porque vai estar centrado nele, sabe? Tudo girando em volta dele, contra ele. Pô, vai ser top pra caramba. Um filme se conectando no outro, sabe? Sente só o que o Brian Davis, do The Hollywood Reporter, escreveu. Chega um ponto em que toda a franquia fica estranha, e o CM fez exatamente isso com Quantumania. Como todos os seus outros papéis, Jonathan Majors permanece infinitamente atraente. Ó, a gente percebe que aquelas críticas de crítico abstrato, né, que quer botar aquela coisa meio inteligentinha, mas ficou bacana, eu curti, concordo. Eu entendi isso aí com qualidade. Você quer mais? Na hora do Dominique, do BuzzFeed, ela só falou do Jonathan Majors.
Olha o que ela postou no Twitter. Jonathan Majors é uma força enquanto mania. Ele é atraente, arrepiante e já apresenta uma performance de primeira. Eu amo a complexidade que ele traz para Kang literalmente com um único olhar. O UCM realmente ganhou com essa escalação. Fechou! É Kang na cabeça. É Kang movimentando multiversos daqui pra frente, galera. É o grande vilão da fase 5. É aquilo que a Marvel tava precisando. Tava precisando disso. E a crítica de cinema Wendy Lizane escreveu o seguinte, abre aspas. Preste muita atenção em tudo o que Kang diz. Isto é apenas o começo. Porra, cheguei até a arrepiar aqui. Aí, editor, tá vendo, né? Você também tá arrepiado, né, editor? Mas eu tenho que falar, o filme não foi só elogios. Sempre tem que trazer pra vocês, né, uma balancinha, né? É claro que eu tenho que mostrar os dois lados. A crítica, a Courtney Howard, ela apontou defeitos que alguns outros críticos também reclamaram. Ela escreveu o seguinte: depois de um ato frustrantemente difícil, Quantumania finalmente começa, apenas para terminar onde esta história deveria ter iniciado. Embora as apostas externas sejam claras e pesadas, o impulso emocional parecia leve. Dito isso, Jonathan Majors manda muito. Eu encontrei sim essas reclamações de que o filme demora para engrenar e que o peso emocional não é tão grande assim como pareceu nos trailers. Porque você percebe, no trailer passa aquela carga emocional de caramba, vai morrer gente, sei lá o que vai acontecer. Tô dizendo que não vai, é o que vai, ok? Mas passa isso pra gente. E eu vi outros críticos falando que não é bem assim, ok? Esse último ponto nem me incomoda tanto. Eu não entro assim em filme do Homem-Formiga pra chorar. Com essa coisa de carga emocionante. Carga emocional. Caramba, eu quero chorar como vi no trailer. Não quero. Não é o que a gente espera, entende? Porra, já baixa a dor no peito que foi o Wakanda Forever. Chega. 2 filmes seguidos, porra, meu coração não aguenta, minha ponte de safira para. Então eu fico até aliviado realmente saber que Quantumania é leve no aspecto emocional. Isso é bacana, isso é tipo... Eu não sei se ela colocou isso na forma da crítica dela, um ponto negativo. Pra mim não é. Pra mim não é. Eu gosto de filme mais pra frente, né? E fica agora a dica pra vocês, ok? O filme tem 2 cenas pós-crédito. É claro que os críticos não revelaram o que rola, mas eles afirmaram que as 2 cenas são muito boas. Muito boas, eles falaram isso. Agora eu vou perguntar de novo pra você que tá aí. Você tá empolgado agora pra ver Quantumania? Ou agora você não mudou nada esse vídeo pra você? Tipo, continua na mesma, né? O que você acha? Você ainda tá com o pé atrás? Eu entrei no hype, de verdade. Eu vou assistir, vou trazer tudo aqui pra vocês no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque vai rolar minha crítica sem spoiler. Crítica com spoiler, easter egg, teoria. Porra, vou soltar tudo. Vai ser bom demais com você aqui. Obrigado de coração, galera. Tamo junto demais. Até a próxima. Fui!